Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Newcastle, que está interessado em contratar James Maddison, o meio-campista do Leicester, que foi para a seleção inglesa e o Southgate que não colocou para jogar nem um minuto sequer. É um desses grandes destaques da Premier League que tem sido um dos grandes responsáveis para o Leicester não estar na zona de rebaixamento neste momento, A gente sabe que o Leicester não vive uma boa temporada, a última já foi difícil, mas esta pior. O time está com muitas dificuldades de ganhar os jogos, se defende mal, não tem um ataque tão produtivo assim. Muito da produção do ataque tá nele e no Desbury Hall, que é um jogador que eu gosto pra caramba, mas é um Leicester que tá aquém do que foi algumas temporadas atrás, quando brigava no top 4. E assim, o Maddison é aquele jogador importante, é um cara de muita qualidade, é um cara que facilmente pode jogar uma equipe do Big Six. Inclusive até me espanta o Liverpool não ter feito uma investida por ele, ou algum outro time precisando de um meio ofensivo como ele. Então assim, o Newcastle sabe que ele seria uma adição excelente para aquele meio-campo para dar mais capacidade criativa. É um meio-campo físico, é um meio-campo que se impõe perante os adversários, mas não acho um meio-campo tão criativo quanto poderia ser com o Maddison ali. O Maddison seria um catalisador, um cara que potencializa as peças do ataque, além de ser um cara que arruma seus próprios gols, um ótimo finalizador, tem boa capacidade de filtração. É um daqueles meio atacantes de muita qualidade que você não consegue achar tão fácil, ainda mais pelo preço que muitos jornalistas têm falado. 55 milhões de libras não acho muito dinheiro pelo Maddison, até porque ele não é velho, ele é um cara com talento e qualidade para agregar muito nessa equipe. E o Newcastle parece ter uma urgência para se reforçar nesta janela por um simples motivo. O Newcastle está numa situação que o top 4, muito positiva, mas tem clubes atrás que se reforçaram, que ainda podem se reforçar. O Tottenham pode conseguir um ala direito melhor, que está sendo um grande problema da equipe. Tem a zaga, tem o goleiro também, mas ainda assim, o time está ali na encosta do Newcastle, O Chelsea contratou basicamente o time inteiro, nessa janela, na última. Então, assim, é um time que tende a ficar mais forte e resolveu o principal problema, que é o ataque. O ataque saiu de Pulisic, Havertz e Ziyech, jogando assim de maneira super irregular para João Félix, Mudryk e Madueke. Obviamente vai ter um dos antigos, mas é uma baita melhora, E assim, a gente tem, obviamente, o próprio Liverpool, que traz o Cody Gakpo. Tudo bem que não mudou nada, mas o Liverpool ainda pode se movimentar, falar em contratar o Matheus Nunes. Então, esses clubes, eles talvez precisam de poucas coisas para se ajustar, porque eles têm mais talento em geral. Então, se eles conseguirem resolver aquele problema, a tendência deles fazerem uma campanha melhor que a do Newcastle é grande, porque a gente pode olhar para o Newcastle, um time que perdeu pouco, sólido demais na defesa, mas é um time que às vezes tem dificuldade para marcar os gols, capitalizar as chances. O atacante principal deles é o Chris Wood, Tem o Almiron, que está jogando muito bem, mas o centroavante é o Chris Wood, ele não é um grande goleador, E não há um cara no meio campo que está puxando tanta responsabilidade assim para marcar gols. Às vezes é o Bruno Guimarães, o Joelinton, e o Maddison pode ser um potencializador dessa equipe, um cara que consiga também chamar essa responsabilidade de marcar gols e ser a diferença dos empates para vitórias, Porque o Newcastle é um time que empata demais. Já são 9 empates na Premier League e com isso o Newcastle poderia estar mais à frente. Tem jogos que o Newcastle poderia ter vencido e não ganhou porque faltou a capacidade de definição melhor. Então assim, eu acredito que ele cairia com uma luva nessa equipe, daria ao meio-campo uma cara mais qualificada para criar o ataque. Então eu acho que é uma mudança que faz muito sentido para o Newcastle. Óbvio que para o Leicester é um desastre, mas é aquela história. O Leicester hoje é um time que com o Brendan Rodgers está desgastado, Um time que não te, como podemos dizer, instiga muita empolgação, Você vê um time que está jogando, a meu ver, muito abaixo do que jogou há 2 temporadas atrás. Na última já tinha ido mal, mas menos do que nesta, O time está, no momento, na luta contra o rebaixamento. Apesar de não estar ali em 17º, 16º, eles estão a 3 pontos do primeiro time na zona de rebaixamento. Isso é uma vitória. Então, o Leicester tem uma defesa ruim, tem um saldo de gols ruim. Inclusive o Everton, que está trocando de técnico, ainda tem, acho que, um saldo de gols melhor do que o do Leicester. Isso é uma coisa inaceitável. Então, o Leicester não está bem nessa temporada e a questão é, ou você consegue resolver as coisas rapidamente, ou mais a gente vai pular do barco. Já tem bons jogadores que deixaram o Leicester nessa última temporada, E assim, no início dessa janela teve o Wesley Fofana, Kasper Schmeichel, que fizeram falta, e agora perder o Maddison, são golpes duros, e vão ficando alguns jogadores interessantes, mas não custa pensar que eles vão sair no futuro também, porque a tendência, com o time investindo um pouco e não conseguindo fazer tantas contratações de qualidade, tem outros jogadores ali que são bons, podem agregar,
Mas assim, no equilíbrio eu acho que o Leicester está saindo perdendo nisso, e é aquela história, os times vão se aproveitar desse momento para tirar os bons jogadores do Leicester, investir, e cabe ao Leicester usar esse dinheiro para reinvestir de uma maneira muito qualificada, porque os times que souberem pegar o dinheiro dessas vendas, que não é pouca grana, né, e contratar bem ali, tapar os buracos da equipe, podem sair assim vitoriosos desse tipo de negociação, mas não acho que é o que o Leicester está fazendo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que tem boa chance de dar negócio, até porque o Maddison pode se juntar a um projeto mais ambicioso e que no momento permite brigar por muito mais coisas do que o Leicester briga neste momento. Gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.